Olá, queridos amigos que seguem este canal no YouTube do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Eu, Padre Théo Figueiredo, da Comissão Bíblica da Diocese de Jales, Estado de São Paulo, com alegria estou aqui com vocês para ajudar-nos a entender melhor o Evangelho deste domingo, o 12º domingo do tempo comum do ano litúrgico A. Vamos lá. O Evangelho proposto para esse domingo, que é Mateus, capítulo 10, versículos de 26 ao 33. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: o reino de Deus não se anuncia impunemente, mas o Senhor estará sempre conosco. Vou repetir. O reino de Deus não se anuncia impunemente, mas o Senhor estará sempre conosco. Jesus enviou os seus discípulos para anunciar a boa nova e os adverte de que encontrarão uma oposição mortal nas três áreas onde o poder é exercido: na religião, onde o poder é exercido em nome de Deus; por governantes, onde o poder é exercido em nome do rei; e até mesmo na família, onde o chefe da família, o pai, tinha poder absoluto sobre todos os membros. Mas Jesus convida-nos a não os temer, porque Deus está sempre do lado de quem anuncia a vida e jamais de quem a tira. As três vezes nesta passagem que refletiremos, Jesus repete este convite a não ter medo, recordando que essas admoestações de Jesus se encontram no interior do segundo grande discurso ou catequese de Cristo no Evangelho de Mateus, denominado de Sermão da Missão ou Discurso Missionário, que vai do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 42. Iniciemos então a leitura do Santo Evangelho deste domingo. Mateus, capítulo 10, versículo 26. Você já vê aí na sua tela. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Este é o primeiro convite, para não ter medo de seres humanos poderosos. Típico de toda forma de poder é cobrir e esconder. Isso é típico. Fortalecidos por sua autoridade, os líderes religiosos impõem seu poder mediante o medo. Porém, Jesus convida a não temer nem mesmo os líderes religiosos, porque o anúncio de sua mensagem revelará a verdadeira face do Pai, desmascarando assim as intrigas e tramas dos dirigentes religiosos. Prossigamos lendo o versículo 27. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Esses telhados aqui mencionados são os telhados palestinos, que não são inclinados como os nossos, mas são terraços planos. Eram os pontos mais altos das aldeias e cidades. Pois bem, Jesus convida-nos a anunciar a todos, a fazer com que todos ouçam a sua mensagem. A perseguição que se desencadeará não conseguirá silenciar os discípulos, mas antes servirá para anunciar o Evangelho dos pecados do ponto mais alto a todos. Prosseguindo o versículo 28 agora, sempre do capítulo 10. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei, quer dizer, tende medo daquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Aqui está o segundo convite a não ter medo dos poderosos. O termo grego psique é traduzido aqui como alma, mas indica vida. Portanto, podemos traduzir assim esse versículo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não têm poder de matar a vida, ou de tirar a vida. Se a oposição aos valores da sociedade justa pode levar à perseguição e até à perda da vida física, cuidado, porque a adesão aos valores injustos da sociedade destrói completamente a pessoa. Então Jesus nos convida a não ter medo da perseguição, mas a ter cuidado para não aderir a um sistema injusto que pode destruir completamente a própria vida. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai.
Então Jesus dá um exemplo tirado da cultura daquela época, onde os pardais eram considerados seres vivos mais inúteis, porque eram prejudiciais, portanto um elemento ínfimo da criação. E no entanto Jesus diz: não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto nenhum deles cai no chão sem... e aqui o texto grego de Mateus escreve: sem o vosso Pai. A tradução atual, como lemos agora há pouco, sem o consentimento do vosso Pai, está incorreta. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, traduz no original francês, essa Bíblia originalmente foi escrita em francês, a linsu. A linsu é uma expressão francesa que quer dizer sem o conhecimento. Quer dizer, nada acontece sem o conhecimento do Pai Celeste, né? E na passagem paralela de Lucas está escrito: não se vendem 5 pardais por 2 asses, no entanto nenhum deles é esquecido diante de Deus. Então, o que significa que nenhum deles cairá no chão sem o seu Pai? Sem que o nosso Pai saiba, não que Deus decida. Atenção! Infelizmente, no passado, aquele provérbio blasfemo, nenhuma folha cai sem que Deus queira, nasceu dessa tradução incorreta. Não é assim. Não é Deus quem decide, mas Jesus está dizendo aos seus discípulos, abre aspas, fiquem atentos, pois Deus cuida e toma conhecimento até dos elementos mais insignificantes da criação. Ainda mais Ele cuidará de vocês. Fecha aspas. É isso que essa frase quer dizer. Versículos de 30 a 31 agora do capítulo 10 de Mateus. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E, de fato, os 2 primeiros convites para não ter medo estão agora resumidos neste terceiro. Se Deus também percebe o que acontece com os elementos mais ínfimos da criação, quanto mais de vocês, seus missionários. E Jesus ainda garante que os cabelos da cabeça, os quais ninguém pode saber a quantidade, o Pai o sabe. Portanto, este é um convite à confiança total no Senhor, para ir com Ele comunicar vida e a certeza de que Deus estará sempre do lado dos oprimidos e nunca dos opressores. Sempre do lado de quem comunica a vida e nunca do lado de quem atira. É preciso ficar claro isso para nós. Versículos agora 32 a 33. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E a última advertência é o convite a reconhecer sempre o Senhor. Reconhecer Jesus equivale a ser reconhecível como seu discípulo e discípula. Para fazer isso, porém, é preciso negar o passado injusto. Caso contrário, se acabará como Pedro, que terminará negando Jesus. Bem, após essas considerações que nos foram proporcionadas por Frei Humberto Maggi, linguista italiano, ao qual me associei neste domingo, eu, Padre Telmo Figueiredo, agora faço as minhas considerações pessoais. E começo citando um famoso escritor, jornalista, uruguaio, autor de uma obra que se tornou clássica na América Latina, As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano, que nasceu em 1940 e faleceu em 2015. Eduardo Galeano nos diz, e isso vem muito ao encontro do tema do Evangelho deste domingo: o medo nos governa. Essa é uma das ferramentas de que se valem os poderosos. A outra é a ignorância. No domingo passado, o Evangelho de Mateus, iniciando o discurso missionário, nos oferecia os 4 pilares sobre os quais a missão, confiada por Cristo aos seus seguidores, se assenta. Neste domingo, o foco se volta para a pessoa do discípulo ou missionário de Cristo. E o mais impressionante é que as orientações dele se centram sobre o medo que pode tomar conta e paralisar os enviados de Jesus. Aliás, o termo medo comparece 4 vezes nesse evangelho. Mas por que os missionários cristãos estão propensos a sentir tanto medo? Porque a pregação do reino de Deus é uma séria ameaça
a todos os que detêm o poder. Pois, ao anunciar a chegada do reino de Deus, os enviados de Jesus estão pondo em risco o domínio, o poder, a riqueza daqueles que subjugam seus irmãos e irmãs, pensando em serem os verdadeiros e únicos senhores do mundo, da sociedade. Ora, anunciar o reino de Deus é o mesmo que dizer que Deus é o único e verdadeiro Senhor do mundo. Ninguém está acima dele. É anunciar que a vontade dele é soberana e deve ser seguida e obedecida por todos que creem nele. A consciência de todas as pessoas que creem nele somente obedece a ele. Portanto, o reinado de Deus é algo que põe medo, com certeza, nos poderosos desse mundo que não estão dispostos, obviamente, a deixar seu poder. Esta é a ameaça que pesa sobre todo o missionário ou missionária de Cristo, se for fiel ao anúncio solicitado por Cristo. Vejamos. Primeiro, pregando o reino do Pai, de seu Pai com franqueza, com clareza, com destemor, e a todos sem exceção, como está em Mateus 10, 27. Segundo, então será um missionário candidato a sofrer sérias consequências, como está em Mateus 10, 28. Porém, Cristo garante que esse missionário bom e fiel não ficará jamais sozinho, como está lá nos versículos 29 a 31. Contudo, os versículos finais deste Evangelho, 32 ao 33, constituem uma grave advertência a todos que se propõem a ser discípulos missionários de Cristo. Pois, se a pregação deles gera aceitação, aplausos, fama, é porque esse discípulo de Jesus, seja ele um catequista, um ministro, um diácono, uma religiosa, um religioso, um presbítero ou padre, como chamamos, um bispo, um cardeal, enfim, seja quem for, não está sendo um fiel e autêntico missionário de Jesus, o Cristo. O que essa pessoa está anunciando é qualquer coisa menos o reino de Deus. É evidente que Jesus e o seu evangelho são sinônimos de bondade, misericórdia, perdão e liberdade. No entanto, é impossível aceitar Jesus e seu evangelho e, ao mesmo tempo, concordar ou ser passivo, indiferente, diante de tanta miséria, sofrimento, injustiça, cobiça e escândalos. Que Cristo, queridos irmãos e irmãs, nos auxilie a jamais negá-lo diante dos seres humanos poderosos deste mundo. Muito obrigado pela vossa atenção, por nos seguir neste canal. E você sabe, todos os dias você tem um encontro marcado com a Palavra de Deus aqui no Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Obrigado a todos. Deus os abençoe.